SBT, a cara do Brasil. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso programa Diário Espiritual. Nós que estamos começando mais uma semana na graça de Deus. Tivemos a oportunidade de descansarmos e rezarmos no final de semana e agora estamos aqui para pedir ao Senhor que abençoe durante toda essa semana, que nós possamos viver sempre na sua graça. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aí do outro lado e assim, de modo especial, eu quero agradecer e parabenizar o Herbert e o Mateus, que estão sempre em sintonia no nosso programa Diário Espiritual, que vocês possam continuar rezando conosco, que vocês possam falar desse programa para outras pessoas, para que também possam fazer a experiência de meditar e estar próximos de Deus, para também receber sempre a graça do Senhor. Hoje nós estamos no dia 20 de janeiro, e a igreja nos chama a recordar uma pessoa muito importante para a fé da nossa igreja, que foi São Sebastião. Um homem que era pagão, que mesmo conhecendo os riscos, quis ser batizado, fez a catequese e assim se tornou cristão. Ele, sendo soldado, enfrentou muitas dificuldades e ele passou por muitas crueldades. Teve 2 tentativas de assassinato. A primeira foi a flechadas e a segunda, de fato, que o matou foi a pauladas. Mas nem por isso São Sebastião negou a sua fé. Pelo contrário, morreu defendendo a fé cristã. Que cada um de nós possamos verdadeiramente nos espelhar, ou seja, viver verdadeiramente o nosso batismo. Não basta apenas sermos batizados, mas de fato precisamos testemunhar a nossa fé. Não ser cristãos só na hora que é boa, tranquila, serena, mas também nos momentos de provação, de dificuldade, na hora que o mal vem contra nós. Aí sim nós somos chamados a lutar contra esta realidade, ou seja, de negar a nossa fé. São Sebastião, que era soldado, então hoje nós somos chamados a rezar então por todos aqueles que estão na defesa das nossas cidades, do nosso país, por todos os militares, por todos os guardas, por todos os soldados, que possam verdadeiramente sempre encontrar a graça e a bênção de Deus por esse serviço tão árduo que vocês prestam para a nossa comunidade, para toda a sociedade. Que Deus abençoe a missão de vocês, que vocês possam ser protegidos e também no serviço da missão de vocês, ou seja, no serviço diário, vocês também são chamados a testemunhar o Evangelho. Como São Sebastião viveu essa realidade do Evangelho em sua vida, que cada militar, que cada soldado, que cada policial também não exerça a sua função só com o lado humano, mas também com um olhar de Deus, com a missão de Deus, que receberam esse poder para coordenar e também para, assim, patrulhar e vigiar a vida de cada um de nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar o Evangelho de hoje, que a palavra traz para todos nós na liturgia de hoje. E o texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os discípulos fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos chama a refletir sobre essa realidade da mentalidade da época acerca do jejum, mas também das tradições que o povo de Israel vivia naquele momento. Ou seja, todo um trajeto, toda uma caminhada foi feita para preparar para a vinda do Messias, que era o próprio Jesus. Jesus, então, que veio nos trazer essa novidade de estarmos fazendo a vontade do Pai na nossa vida, que muitas das vezes parecia que Jesus estava, então, em combate, em luta contra já as tradições daquela época. Um exemplo clássico disso é esse costume religioso do jejum para a época de Jesus. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando e os discípulos de Jesus não. Por isso que vão perguntar a Jesus por que os discípulos dele não jejuam. E Jesus então fala aquilo que realmente é de fato a novidade que Jesus veio anunciar. Enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar. Ou seja, os discípulos de Jesus reconheciam que ele era o Messias, mas os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, ainda não reconheciam essa realidade. Ou pelo contrário, ou seja, o Messias deveria então adequar as tradições da época. Mas como Jesus não tem prisão, Jesus que não está preso a tradições humanas, mas sim a fazer a vontade de Deus, por isso que ele tem algo diferente para oferecer. E aqueles, então, que não aceitam essa realidade, aqueles que verdadeiramente estão presos às tradições, vão ficar assim totalmente chateados. Porque o jejum na época de Jesus era um jejum que trazia aquele aspecto pesado, triste. E Jesus diz, quando Deus está com eles, quando o Messias está com eles, quando o noivo está com eles, eles não podem ficar tristes, mas pelo contrário, se alegrar, lembrar, viver, celebrar essa presença do Deus no meio deles, para que quando ele for tirado, aí sim eles vão ter esse momento de tristeza e de luto. Por isso que Jesus então cita esse exemplo da roupa velha com o remendo novo. Não sei se você já teve a experiência de ter o bolso da sua calça rasgado e lá a sua esposa ou alguém, ou a costureira, vai colocar então um remendo no bolso da sua calça. Eu já tive essa experiência e assim, por algum tempo, essa calça, o bolso fica bom, mas a partir do momento, algum certo tempo, o remendo novo, ele fica inteiro, mas ao redor daquele remendo novo, o que começa a acontecer? Começa a rasgar novamente. Por quê? O remendo novo não vai combinar com a roupa velha. É o que Jesus então chama para a atenção daquela comunidade. Ou seja, nós precisamos tornar-nos novos também na nossa mentalidade. Quem quer verdadeiramente fazer a experiência do Deus vivo e verdadeiro, quem quer se tornar cristão, precisa mudar a sua mentalidade. Abandonar um pouco as tradições humanas e verdadeiramente adotar então essa nova maneira de pensar que Jesus veio trazer a cada um de nós, que é de sermos fiéis ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós possamos não ficar aprisionados a tradições humanas, mas sim que a palavra de Deus, que o próprio Cristo nos liberte, nos faça fazer a verdadeira experiência desse Deus que nos chama a assim viver uma vida nova, uma vida resgatada através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meu irmão, minha irmã, você que já preparou aí o seu copo com água, se você ainda não preparou, dá tempo de você lá pegar o seu copo com água, trazer aqui para que nós possamos juntos rezar e também abençoar esta água que você está preparando. Deseja que Deus abençoe para que você possa viver verdadeiramente sempre mais na graça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus,
que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos aqui encerrando o nosso programa Diário Espiritual. Quero deixar para você, então, uma bênção para que você possa viver essa segunda-feira na graça do Senhor. Estamos começando essa semana cheio de alegria, cheio dessa bênção do Senhor. De modo especial, eu quero fazer a menção aos militares, à PM, ou também à Polícia Civil, que sempre está aí zelando, guardando a cada um de nós, que eles possam se inspirar cada vez mais em São Sebastião, no sentido de defender a vida e também de anunciar o Evangelho, testemunhando a sua própria maneira de viver o seu batismo no serviço prestado à comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha um bom resto de segunda-feira e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual. SBT, a cara do Brasil.